o que precisa acontecer para que alguém passe a defender o que antes rejeitava. A explicação imediata costuma apontar para fraqueza ou má-fé. Só que essa explicação não se sustenta quando olhamos para casos reais. Há registros de pessoas instruídas, disciplinadas, reconhecidas como estáveis, que mudaram de posição sob determinadas condições. Foi esse processo que o psiquiatra Just Mirlo decidiu examinar em The Rape of the Mind. Escrito após a Segunda Guerra, o livro não trata apenas de coerção explícita. Ele analisa como isolamento, repetição, manipulação da linguagem, culpa, medo e pressão social podem desorganizar a mente até que uma nova estrutura emocional se forme. A hipótese não parte da ideia de que apenas indivíduos fracos cedem. Parte da constatação de que a mente humana pode ser dominada quando certas condições são organizadas de maneira sistemática. O livro percorre esse caminho em diferentes níveis: o indivíduo isolado, o grupo submetido a rituais de intimidação, a sociedade envolvida por linguagem distorcida, a educação, que pode formar autonomia ou dependência. Em cada etapa, a mesma questão retorna: por que isso funciona? A análise não começa pelo regime político, começa pelo ser humano, porque antes de qualquer sistema tentar dominar alguém, já existem conflitos, necessidades e fragilidades que podem facilitar essa dominação. A submissão não surge apenas da força externa, ela encontra apoio interno. É a partir dessa relação entre pressão externa e estrutura interior que seguimos daqui em diante. Mas antes de seguirmos, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal para outras discussões como esta. Em 17 de agosto de 1955, o presidente Dwight D. Eisenhower assinou uma ordem executiva criando um código de conduta para soldados americanos. O texto estabelecia 6 princípios: não se render voluntariamente, resistir à captura, tentar escapar quando possível, manter lealdade aos companheiros, fornecer apenas nome, patente, número de identificação e data de nascimento, e preservar fidelidade aos princípios do país. Esse código nasce de uma constatação direta: a linha de confronto havia se deslocado para dentro da mente. Relatórios da época reconheciam que a pressão aplicada a prisioneiros já não era apenas física. O desgaste vinha do isolamento prolongado, da privação de sono, de interrogatórios repetidos, da exploração calculada de dúvidas pessoais, da alternância entre dureza e concessões estratégicas. O objetivo não era somente obter informação, era desorganizar a personalidade e produzir submissão. Surge, então, uma questão inevitável: qualquer pessoa pode atingir um ponto de ruptura? Havia divergência entre os que defendiam resistência absoluta e os que admitiam que, sob pressão extrema, todo ser humano tem limites. Se o desacordo estava em até onde alguém pode resistir, a questão central deixa de ser se existe um ponto de ruptura e passa a ser o que o determina. Juramentos formais não criam imunidade. Assinar um compromisso orienta, mas não blinda contra sugestão persistente e manipulação gradual. A resistência também não depende apenas de treinamento técnico, depende da formação interior construída antes do isolamento. Muitos soldados educados em esquemas rígidos de certo e errado tornaram-se vulneráveis quando confrontados com ambiguidade calculada, com gestos aparentemente benevolentes de seus captores, com argumentos que exploravam conflitos morais já existentes. A obediência automática não preparava para decidir sozinho quando separado do grupo. A pressão psicológica exige maturidade e autonomia para sustentar um pensamento quando o apoio externo desaparece. Ela testa se a convicção nasceu de reflexão própria ou se era apenas eco do ambiente. O mito da coragem também é desmontado. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele, e mesmo isso tem limites.
Há registros de combatentes experientes que enfrentaram perigo direto com firmeza, mas entraram em colapso em situações diferentes quando expostos ao pânico coletivo ou a conflitos pessoais não resolvidos. O que quebra alguém emocionalmente nem sempre é a ameaça objetiva. Às vezes é o contágio emocional do ambiente ou o encontro inesperado com uma fragilidade antiga. Ninguém sabe antecipadamente como reagirá sob pressão sistemática. Alguns enfrentam o desafio. Outros, já tensionados por conflitos internos, utilizam a crise como permissão para desmoronar. Existem perfis mais vulneráveis, inseguros que buscam aprovação constante, indivíduos isolados, personalidades com forte necessidade de pertencimento. Mas há um dado curioso observado em exames psiquiátricos de prisioneiros da Guerra da Coreia. Muitos dos que resistiram com mais firmeza à propaganda eram rebeldes desde a infância. Eles questionavam a autoridade em qualquer contexto. Não eram dóceis sob nenhum regime, ou seja, a tendência a duvidar funcionava como barreira contra a sugestão. Ainda assim, a rebeldia por si só não explica tudo. O fator mais consistente entre os que resistiram foi o autoconhecimento. Aqueles que compreendiam suas próprias fraquezas, que reconheciam impulsos contraditórios dentro de si, suportaram melhor a pressão. O conhecimento de si criava distância interior entre a coerção externa e a decisão pessoal. Outro elemento decisivo aparece repetidamente: o vínculo. Quem resiste raramente se sente completamente sozinho. A lembrança de pessoas queridas, a convicção de que alguém espera por eles, a sensação de ter uma missão além do momento presente sustentam a continuidade da identidade. Amor, fé religiosa ou convicção política profundamente internalizada funcionam como âncoras psicológicas. Existe algo chamado senso de continuidade, a percepção de que o presente é apenas um elo numa corrente maior que conecta passado e futuro. Quando essa continuidade é preservada, a pressão encontra menos espaço para reorganizar a personalidade. A quebra ocorre com mais facilidade quando conflitos inconscientes são ativados sob pressão extrema. Tensões antigas, sentimentos de culpa, ambivalências não resolvidas podem ser explorados. Quanto mais intensos esses conflitos internos, maior a probabilidade de rendição quando o ambiente os atinge diretamente. Isso não transforma a resistência em heroísmo teatral, nem rendição em simples fraqueza moral. Ninguém pode garantir que jamais cederá sob coerção psicológica intensa. Após os conflitos, tribunais reconheceram que julgar quem vivenciou situações extremas exige prudência. Pressão mental prolongada pode ser mais eficaz que agressão física, especialmente contra mentes sofisticadas que racionalizam o próprio colapso. A coragem real não é um espetáculo e nem bravata, é a fidelidade a uma ideia considerada mais valiosa que o próprio conforto. Pode ser fé na justiça, na liberdade, na dignidade humana. Pode ser a convicção de que o sofrimento atual não define o sentido da própria vida. Em campos de prisioneiros, o recém-chegado frequentemente demonstrava apatia e despersonalização. Pouco depois, surgia a necessidade de organizar o espaço mínimo disponível, transformar um canto em território próprio e estabelecer pequenas rotinas. Esse gesto marcava o início da reconstrução interior. Identificar-se com um pequeno grupo, criar laços, compartilhar tarefas. Tudo isso restaurava gradualmente a moral. Quando essa identificação não ocorria, o vazio podia ser ocupado pela ideologia dominante do ambiente. O ponto central é simples e desconfortável. Existe um limite em todo ser humano. Esse limite não é definido apenas pela intensidade da pressão. Ele é definido também pela estrutura construída antes que a pressão comece. A questão não é se alguém pode quebrar. A questão é: o que sustenta alguém quando tudo ao redor foi organizado para desmontá-lo?
Se no primeiro momento a pergunta era quem resiste, agora a pergunta muda: como a ruptura acontece? O regime totalitário não depende apenas de força direta. Ele precisa manter controle contínuo sobre a estrutura mental dos indivíduos. E isso começa com um princípio simples: impedir que a pessoa permaneça inteira por dentro. Uma das primeiras ferramentas é o terror sistemático. Não se trata apenas de punição, mas de incerteza constante. A suspeita já equivale à culpa. A ameaça futura é suficiente para silenciar. O medo não precisa ser aplicado o tempo todo, basta que seja previsível e inevitável. Insinuação, denúncia, rumores, acusações vagas. Tudo isso dissolve a confiança entre as pessoas. Quando qualquer um pode ser acusado, todos se vigiam. A mente passa a operar em estado de alerta contínuo. Não há descanso interno. Prisões funcionam também como advertência simbólica. Não visam apenas punir indivíduos específicos, mas servem para moldar a imaginação coletiva. A ideia do que pode acontecer já cumpre o efeito disciplinador. Mas o controle não é feito apenas pelo medo direto. Há também o ritual. Os expurgos periódicos dentro do próprio sistema dramatizam a pureza ideológica. Membros antigos são denunciados, confessam publicamente, agradecem ao líder por permitir sua purificação. O ritual cria uma atmosfera em que culpa e redenção são administradas pelo poder. A confissão pública tem função psicológica central. Ela desloca a culpa coletiva para um indivíduo e oferece alívio temporário aos espectadores, reforçando a ideia de que a vigilância moral é permanente. Com o tempo, o ritual perde impacto, mas enquanto funciona, mantém a estrutura emocional do grupo em estado de dependência. Outro instrumento decisivo é o julgamento transformado em espetáculo. O tribunal deixa de ser o espaço de investigação imparcial e passa a operar como teatro de intimidação. A acusação pública antecede qualquer prova. A própria investigação já marca o suspeito como culpado. Quando os processos são amplamente divulgados, a atmosfera emocional coletiva começa a pesar mais que os fatos. A pressão não atinge apenas o acusado, ela atinge a todos os que assistem. A mensagem é clara: ninguém está fora de alcance. A discussão pública repetitiva, a exposição midiática, a retórica acusatória produzem exaustão mental. O excesso de ruído reduz a capacidade de análise e o público entra em estado de semitranse emocional. E então chegamos à linguagem. No sistema totalitário, palavras deixam de descrever a realidade e passam a comandar as reações. Termos contraditórios são normalizados. Conceitos são invertidos. Expressões agradáveis mascaram práticas agressivas. A repetição constante de slogans cria respostas automáticas. O cidadão passa a reagir a fórmulas prontas em vez de examinar os conteúdos. O vocabulário inteiro é reorganizado para servir ao poder. Esse fenômeno foi descrito como verbocracia, que é o governo por palavras substituindo o pensamento. Os fatos são gradualmente substituídos por narrativas fabricadas. A história pode ser reescrita. O significado das palavras muda conforme a necessidade do momento. Quando a clareza semântica desaparece, instala-se uma névoa mental. Surge também o logocídio, que é a destruição deliberada do sentido das palavras. Novos rótulos ocultam práticas antigas. Termos positivos são usados para suavizar medidas coercitivas. E o excesso de palavras esvazia o significado. Paralelamente, desenvolve-se a labelomania, que é o apego exagerado a rótulos. Nome e categoria passam a valer mais que substância. Identidades são reduzidas a etiquetas, e expressar-se fora das fórmulas oficiais torna-se arriscado. Quando palavras intimidam em vez de esclarecer, o dissenso se retrai. A verdade cede espaço ao dogma e o indivíduo começa a enxergar o mundo através do vocabulário oficial.
Outro mecanismo é a criminalização da divergência. Pensar de forma independente pode ser transformado em delito. Não demonstrar entusiasmo suficiente pode ser interpretado como deslealdade, e permanecer em silêncio ou falar demais pode ser suspeito. Qualquer posição pode ser convertida em culpa. Nesse ambiente, o único caminho seguro parece ser a abdicação da integridade interior. A pessoa aprende a ajustar pensamento e expressão ao que é esperado. A adaptação constante reorganiza gradualmente a identidade. Nada disso acontece de uma vez. Primeiro vem a desorganização, o medo, a confusão e o isolamento. Depois surge a adaptação, a repetição de fórmulas, a internalização da nova linguagem e a aceitação progressiva do enquadramento imposto. Por fim, aquilo que antes parecia imposto começa a soar natural. A ruptura da mente não é um evento súbito, é um processo. Ela ocorre quando o ambiente remove as referências, redefine os significados, administra culpa e recompensa, fragmenta vínculos e reorganiza a linguagem. E quando a linguagem muda, o pensamento começa a seguir. O resultado não é apenas obediência externa, é reorganização interna. E é isso que torna o fenômeno tão profundo. Se a mente pode ser quebrada, o medo é o elemento que mantém esse processo funcionando. Mas não apenas o medo evidente. Existe algo mais profundo e menos visível: o medo de viver. Viver exige abandonar a dependência infantil e assumir liberdade e responsabilidade. Exige decidir por conta própria, suportar erros, enfrentar julgamentos, correr o risco da rejeição. Para muitos, essa exposição é mais ameaçadora do que qualquer perigo físico. A liberdade sem responsabilidade produz angústia, e sob pressão, essa angústia pode se transformar em desejo de entrega. O medo raramente aparece apenas como explosão histérica. Ele se manifesta como apatia, conformidade, indiferença silenciosa. Muitas pessoas não reconhecem que estão com medo, apenas sentem necessidade de se ajustar, de não se destacar, de evitar conflito. A sugestão contínua e o ambiente saturado de estímulos alimentam esse estado sem que ele seja nomeado. O perigo não é apenas objetivo, é interpretado. O mesmo som pode significar ameaça para uns e esperança para outros. A reação depende dos condicionamentos, das crenças, do significado atribuído. O medo nasce internamente antes de responder ao que está fora. Existe também um paradoxo inquietante. Às vezes, as reações mais intensas surgem quando o perigo já passou. Após longos períodos de tensão contínua, o alívio pode liberar ansiedades reprimidas. A ausência de ameaça pode produzir colapso. Alternar pressão e pausa enfraquece defesas de maneira mais eficaz do que pressão constante. Sob estresse prolongado, a mente tende a simplificar. Pode ocorrer regressão, um retorno a padrões infantis de comportamento. Adultos podem buscar rituais, exagerar hábitos repetitivos, agarrar-se a objetos ou gestos, como se fossem garantias mágicas. Quando a realidade se torna complexa demais, a mente procura formas primitivas de organização. Outra reação é a camuflagem. O indivíduo se torna rígido, silencioso, aparentemente neutro. Ele evita exposição, refugia-se em tarefas triviais. A submissão pode surgir não por convicção, mas por paralisação. A passividade prolongada enfraquece a capacidade de resistência. Há ainda o pânico explosivo, descarga coletiva de tensão acumulada. Ele se espalha rapidamente, porque o medo é contagioso. Um gesto precipitado multiplica-se em muitos outros, e há as respostas físicas. O corpo reage antes que o pensamento organize explicações. Palpitações, suor excessivo, distúrbios digestivos, alterações corporais diversas são expressões do medo incorporado. Cada pessoa desenvolve um padrão próprio conforme sua história. O medo também estimula a identificação com figuras fortes e com grupos coesos.
Integrar-se parece mais seguro do que sustentar a autonomia. A ameaça externa reforça laços imaturos de dependência e facilita a busca por culpados para descarregar a ansiedade. Quando a vida se torna excessivamente complexa ou incerta, cresce o desejo de simplificação. A autoridade rígida pode parecer ordem reconfortante e a entrega da própria responsabilidade pode ser vivida como alívio. Mas o medo não é apenas força de destruição, ele também pode fortalecer. A exposição gradual a dificuldades desenvolve tolerância à frustração. A competição justa, o esforço contínuo e tentativa e erro funcionam como treinamento natural da personalidade. O conforto excessivo, ao contrário, reduz a capacidade de suportar tensão. Resistência depende da capacidade de enfrentar frustração sem colapsar. O ponto de ruptura não é fixo. Ele varia conforme a estabilidade emocional, os conflitos internos e o apoio afetivo. Quase ninguém sabe exatamente onde está o seu limite. O medo pode paralisar ou amadurecer. Pode conduzir à submissão silenciosa ou à consolidação interior. A diferença não está na ausência de medo, mas na forma como ele é compreendido e integrado. Se o medo pode desorganizar a mente, é preciso perguntar por que algumas pessoas se reorganizam sob pressão com mais facilidade do que outras. A resposta começa muito antes de qualquer situação extrema. Começa na infância. O recém-nascido depende completamente de adultos que regulam alimento, calor, contato e proteção. Para sobreviver, precisa adaptar-se às regras desses gigantes. O afeto torna-se condicionado ao comportamento considerado adequado. A criança aprende cedo que segurança está ligada à obediência. Quando essa adaptação ocorre em ambiente estável e afetuoso, as restrições são assimiladas sem romper a estrutura interior. Mas quando as exigências ultrapassam a maturidade emocional da criança, surgem frustrações profundas. Com controle rígido, vigilância constante, disciplina severa e imposições precoces podem transformar obediência em compulsão. A agressividade reprimida não desaparece, ela apenas muda de direção. Na vida adulta, pode surgir como hostilidade difusa, ressentimento social ou atração por movimentos que oferecem alvos externos para descarregar tensões antigas. A necessidade de autoridade forte pode ser repetição de uma dependência emocional nunca superada. A relação com o pai ocupa papel decisivo nesse processo. A figura paterna interrompe a ligação simbiótica com a mãe e introduz a criança no mundo social. Ele representa a primeira autoridade externa com a qual o indivíduo precisa negociar identificação e autonomia. Quando essa função falha, por ausência, fraqueza, autoritarismo excessivo ou conflito constante, a dependência pode prolongar-se além do necessário. Na vida adulta, o indivíduo pode buscar substitutos dessa autoridade perdida. Pode aderir a grupos que ofereçam direção clara e pertencimento absoluto. Ou pode transferir ressentimento contra a autoridade original para estruturas políticas ou sociais. O padrão aprendido cedo reaparece sob pressão, obedecer para obter segurança. Mas a vulnerabilidade não termina na infância. A traição, por exemplo, não é apenas ato político, é fenômeno psicológico que atravessa a vida cotidiana. Pequenas concessões feitas para evitar rejeição, silêncios que preservam aceitação, adaptações sucessivas que parecem insignificantes. Tudo isso constrói terreno interno onde a autotraição se torna possível. O indivíduo pode não perceber quando começa a se afastar de suas próprias convicções. Justifica, racionaliza, reorganiza a memória para preservar a imagem de coerência. A culpa inconsciente exige explicações cada vez mais elaboradas. Muitos que colaboraram com sistemas opressivos não se viam como traidores,
Víamos-se como profissionais neutros, como pessoas tentando sobreviver, como indivíduos que apenas cumpriam funções. A incapacidade de reconhecer a própria responsabilidade é parte do mecanismo. Existem também personalidades marcadas por alta sugestionabilidade e forte necessidade de pertencimento. Alinhar-se ao grupo dominante pode produzir sensação inflada de importância, compensando frustrações antigas. A identificação com o lado mais forte alivia a insegurança interna. Em alguns casos, terror sistemático fabrica traição. Medo extremo, privação e isolamento podem quebrar resistências. Em outros, conflitos não resolvidos com a autoridade transformam ideologia em palco para resolver disputas emocionais antigas. Mas nem toda ruptura é patológica. A adolescência, por exemplo, envolve questionamento de valores herdados. Essa fase pode parecer deslealdade, quando na verdade é a etapa normal de amadurecimento. A diferença está na motivação interior e na integração emocional. O problema surge quando a fidelidade rígida a uma ideologia substitui crescimento psicológico. A obstinação pode esconder ansiedade profunda e medo de autonomia. A necessidade de respostas absolutas pode ser fuga da ambivalência interna. Dentro de cada pessoa coexistem lealdade e possibilidade de traição. A integridade depende do reconhecimento desses impulsos contraditórios. A submissão não nasce apenas da força externa. Ela encontra solo fértil em conflitos internos não resolvidos, dependências emocionais prolongadas e dificuldade de sustentar a autonomia. Quando pressão externa encontra fragilidade interna, o ajuste pode parecer natural. E muitas vezes começa com algo simples, o desejo de ser aceito. Até aqui a pressão parecia atingir o indivíduo. Mas existe um momento em que a distorção deixa de ser pessoal e passa a ser compartilhada. O pensamento humano não se forma no vazio, ele é moldado por linguagem, ambiente cultural, símbolos e expectativas coletivas, ideias, emoções e medos o envolvem. E quando determinadas condições se repetem, isolamento, repetição de slogans, censura, a ausência de verificação independente, a realidade verificável começa a se enfraquecer. Uma mentira repetida muitas vezes deixa de soar como mentira. Primeiro incomoda, depois parece plausível. Em seguida torna-se convicção. Não porque a pessoa decidiu conscientemente acreditar, mas porque o ambiente inteiro reforça a mesma estrutura narrativa. O fenômeno não é apenas político, é psicológico. O desenvolvimento humano passa por estágios. No início da vida, não existe distinção clara entre mundo interno e externo. O bebê vive em estado de fusão com a realidade. Mais tarde, surge o pensamento animista, em que forças externas parecem possuir intenções pessoais. Depois, o pensamento mágico, que acredita influenciar o mundo por rituais e símbolos. Só na maturidade ocorre separação clara entre fantasia e fato verificável. Sob determinadas pressões sociais, grupos inteiros podem regredir temporariamente a estágios mais primitivos de pensamento. O pensamento animista reaparece quando inimigos são descritos como encarnações do mal absoluto. O pensamento mágico surge quando palavras e símbolos são tratados como forças que por si só transformam a realidade. O pensamento alucinatório emerge quando desejos coletivos passam a substituir verificação objetiva. O delírio deixa de ser individual e torna-se coletivo. Quando não há confronto com fontes externas independentes, ideias se cristalizam. A ausência de intercâmbio corrige menos os erros e intensifica distorções. Comunidades isoladas tendem a produzir versões fechadas da realidade, nas quais dúvida é interpretada como ameaça. Nesse ambiente,
O inimigo torna-se depósito das ansiedades internas reprimidas. Hostilidades pessoais são projetadas como ameaças externas. A coesão emocional substitui análise racional. O contágio mental não depende apenas de imposição. Ele depende de identificação emocional. Participar de uma massa produz sensação de pertencimento. A dúvida individual enfraquece quando todos ao redor repetem a mesma convicção. A verificação deixa de ser prioridade. A lealdade ao grupo torna-se mais importante que a precisão dos fatos. Quando realidade verificável se dissolve, a sociedade entra em estado de regressão, ideias congelam, dogmas substituem investigação. A crítica passa a ser interpretada como agressão. E o mais inquietante é que esse processo raramente é percebido enquanto ocorre. Cada indivíduo acredita estar apenas confirmando o que todos já sabem. O contágio mental não se anuncia como delírio. Ele se apresenta como certeza compartilhada. E quanto mais isolado o grupo, mais difícil torna-se perceber que a referência externa desapareceu. A ruptura da mente não acontece apenas por medo ou por pressão ideológica direta. Ela também pode surgir quando o ambiente técnico reorganiza, pouco a pouco, a forma como pensamos. Máquinas foram criadas para facilitar a vida, reduzir esforço, ampliar alcance. O problema começa quando o ritmo delas passa a definir o ritmo interno do indivíduo. Quando tudo responde rápido demais, a espera se torna intolerável. Pense em alguém que já não consegue terminar um texto sem alternar abas a cada minuto. A mente deixa de sustentar um pensamento até o fim. Quando respostas chegam prontas, a elaboração perde espaço. E quando a experiência já vem formatada, a participação ativa diminui. O excesso de estímulos não fortalece a mente. Ele pode torná-la reativa. Em vez de examinar, ela responde. Em vez de construir significado, ela consome significado já construído. Esse padrão não fica restrito ao entretenimento ou à informação. Ele se estende à organização social. Com o crescimento das estruturas administrativas, o contato direto entre decisão e consequência enfraquece. O indivíduo já não decide de forma imediata sobre aquilo que o afeta. Ele preenche, solicita, encaminha, aguarda. A responsabilidade se distribui em camadas. Cada pessoa executa uma função específica dentro de um sistema maior, e essa fragmentação altera a percepção moral. Quando a ação é mediada por regulamentos, o critério deixa de ser julgamento pessoal e passa a ser conformidade com o procedimento. A pergunta não é mais se algo é justo ou coerente, mas se está de acordo com a norma estabelecida. Nesse ambiente, a linguagem também muda, torna-se cautelosa, técnica, calculada. Expressões pessoais dão lugar a termos operacionais. O discurso passa a proteger posições em vez de revelar convicções. Nada disso parece opressivo à primeira vista. Pelo contrário, parece organização, eficiência, racionalidade. Mas há um efeito psicológico gradual. Quanto menos alguém precisa exercer julgamento próprio, menos confortável se sente quando precisa fazê-lo. A mente se acostuma a executar, não a decidir, a se adaptar, não a questionar. E quando surge uma orientação pronta em outra esfera, política, moral, ideológica, a transição encontra menos resistência interna, porque o hábito de examinar já foi enfraquecido. A tecnologia e a administração não são inimigas da liberdade. O risco aparece quando o ser humano começa a funcionar no mesmo modo automático das estruturas que criou. Quando eficiência substitui reflexão como valor principal. Quando velocidade passa a valer mais que compreensão. A mecanização não impõe submissão, ela pode preparar o terreno para ela. E isso acontece sem gritos, sem ameaça explícita, sem ruptura visível, apenas pela adaptação progressiva da mente
a um ambiente que privilegia execução sobre consciência. Se a mente pode ser pressionada, confundida, mecanizada e condicionada, então a pergunta inevitável é outra. É possível formar pessoas capazes de resistir? A resposta passa pela educação. Educação pode fortalecer maturidade ou prolongar dependência. Pode estimular pensamento próprio ou treinar reprodução automática. Pode formar indivíduos com estrutura interior estável ou produzir pessoas altamente informadas e interiormente frágeis. A expansão da escolarização ampliou o acesso ao conhecimento, mas trouxe um risco silencioso. O acúmulo de fatos pode criar a sensação de compreensão sem que haja integração real. Memorizar não é integrar. Repetir não é pensar. Quando exames e avaliações ocupam o centro do processo, o medo de errar começa a orientar o aprendizado. O estudante passa a responder ao avaliador, não à realidade. O hábito de citar autoridades substitui o exercício de examinar argumentos. Ambientes excessivamente regimentados prolongam a dependência da autoridade. A mente se acostuma a esperar instruções claras, direções definidas, respostas prontas. Quando se vê sozinha, pode experimentar desorientação. Disciplina inicial tem função organizadora. Ela canaliza energia, constrói confiança, ensina cooperação. Mas há diferença entre disciplina internalizada e disciplina imposta pelo medo. A disciplina imposta produz conformidade frágil. A moral interior produz resistência. Em contextos extremos, grupos sem estrutura rígida demonstraram iniciativa e coragem sustentadas por convicção interna. Em outros ambientes, altamente disciplinados, a coesão desmoronou quando o controle externo enfraqueceu. O que sustentava o grupo não era estrutura interior, mas vigilância. Resistência à coerção mental não depende apenas de obediência treinada. Depende da capacidade de formular respostas próprias, de reconhecer raciocínios emocionalmente sedutores e examiná-los com distância, de manter autoestima suficiente para não depender da aprovação imediata de quem exerce pressão. Preparar alguém contra a doutrinação exige algo que parece paradoxal: ensinar a discordar, a questionar mestres, a desconfiar de argumentos excessivamente agradáveis. Isso não destrói disciplina, transforma a disciplina em adesão consciente. A força real não está em nunca sentir dúvida, mas em suportar dúvida sem correr para a primeira resposta simplificadora que ofereça alívio. A moral de grupo também nasce desse equilíbrio. Coesão baseada apenas no medo pode parecer sólida enquanto a ameaça está presente, mas se desfaz quando o controle diminui. Coesão baseada em confiança, identificação voluntária e responsabilidade compartilhada tende a resistir mais. A liderança tem peso decisivo. O líder encarna valores, absorve ansiedades coletivas, organiza a direção. Sua confiança sustenta o grupo. Sua hesitação espalha a incerteza. Ainda assim, grupos maduros não dependem exclusivamente de uma figura central. São capazes de se reorganizar sem perder identidade. Existem fatores que enfraquecem a moral: fadiga prolongada, rumores persistentes, liderança confusa, ausência de informação clara, humilhação pública, perseguição interna, perda de propósito. E existem fatores que fortalecem: comunicação aberta, senso de pertencimento, justiça percebida, responsabilidade compartilhada, clareza de objetivos, equilíbrio entre disciplina e autonomia. No fim, a pergunta retorna ao indivíduo: onde está o ponto de ruptura? Ninguém conhece antecipadamente o próprio limite. Algumas pessoas suportam pressões extremas, outras colapsam em circunstâncias inesperadas. Muitas vezes, não é o perigo objetivo que quebra alguém, mas o contágio emocional do ambiente.
conflitos inconscientes podem ser ativados sob pressão intensa. Feridas antigas tornam-se vulnerabilidades atuais. Quanto mais integrados estiverem esses conflitos, maior tende a ser a resistência. Autoconhecimento protege mais do que bravura teatral. Existe ainda um elemento decisivo: vínculo. Quem se sente necessário, lembrado, esperado por alguém, sustenta melhor a adversidade. Amor, fé, convicção profunda, quando incorporados de forma viva, criam continuidade interior. Resistência não é ausência de medo, é capacidade de agir apesar dele. E essa capacidade não nasce no momento da crise. É construída muito antes. A formação da mente começa cedo. A disciplina pode preparar para a submissão ou para a autonomia. A diferença está no modo como autoridade e liberdade são equilibradas ao longo do crescimento. E é nesse ponto que a discussão alcança algo ainda mais fundamental: a liberdade, não como palavra abstrata, mas como estrutura interna, capaz de sustentar responsabilidade sem desmoronar sob pressão. Se a resistência depende de estrutura interior, então a questão final não é apenas disciplina, é liberdade. Não se trata de liberdade como slogan, nem como discurso político. Trata-se de liberdade como estrutura interna, como a espinha dorsal que mantém a mente ereta mesmo sob pressão. O estado totalitário começa expulsando convicções privadas. Pensar passa a ser tratado como ação. A preparação interna para agir já é vista como ameaça. A dúvida é suspeita. A reflexão é interpretada como risco. Quando pensamentos são condenados antes de se tornarem atos, instala-se um paradoxo perigoso. A palavra reprimida não desaparece. Pode-se condensar até explodir. Falar pode aliviar tensão. Silenciar pode intensificá-la. Uma sociedade livre depende de algo invisível: confiança no julgamento humano. Sem essa confiança, democracia se torna apenas forma vazia. A cultura moral começa no indivíduo e termina nele. O ser humano não é apenas social. Ele precisa de momentos de isolamento, de silêncio, de confronto consigo mesmo. Precisa experimentar autonomia concreta, construir algo com as próprias mãos, tomar decisões sem aplauso imediato. Sem essa experiência, dilui-se na massa. A psicologia pode servir a dois caminhos. Pode ser usada para manipular dependências imaturas, ou pode ajudar o indivíduo a tornar-se responsável por si mesmo. Quando promove autoconhecimento, reduz necessidade de submissão cega. Quando fortalece maturidade, exerce efeito democratizante. Cada pessoa revive continuamente um conflito interno, adaptação ou afirmação pessoal, dependência ou independência, conformidade ou responsabilidade. Democracia é vulnerável porque exige maturidade. Ela não se sustenta com obediência automática. Exige cidadãos capazes de pensar, discordar, suportar ambivalência. Não seduz com hipnose coletiva. Exige participação consciente. Dentro de cada indivíduo, coexistem tendências opostas: o impulso de decidir por conta própria e o desejo de entregar decisões difíceis a uma autoridade protetora. Liberdade apela ao adulto interior. Totalitarismo seduz o infantil. O medo da liberdade é medo da responsabilidade. Leis e instituições ajudam, mas não bastam. Quando os cidadãos preferem segurança psicológica ao exercício crítico, o espaço para a concentração de poder se amplia. A abdicação interior antecede a perda exterior. Liberdade não é ausência de limites, é limitação escolhida conscientemente. Quando o autocontrole falha, a pressão externa cresce. A incapacidade de viver com responsabilidade transforma a própria liberdade em vítima. Existe ainda outro paradoxo. Liberdade e planejamento não são opostos. Para proteger liberdade, é preciso reconhecer forças que a ameaçam e estabelecer limites. Tolerância não significa aceitar a destruição das próprias condições que tornam a tolerância possível.
A defesa contra a intrusão mental exige vigilância sem histeria. Medo coletivo enfraquece julgamento. Reações precipitadas podem reproduzir os mesmos padrões que pretendem combater. O direito essencial é o direito de pensar, discordar, não se conformar. O direito de não ouvir propaganda. O direito de examinar argumentos. O direito de preservar espaço interior. Quando técnicas modernas de controle psicológico são capazes de pressionar quase qualquer pessoa, a proteção não está em negar essa vulnerabilidade, mas em reconhecê-la. O conhecimento que pode subjugar também pode libertar. A liberdade exige algo exigente, autocrítica, responsabilidade, disposição para enfrentar conflito interno sem buscar refúgio imediato em simplificações. Comparada à longa história humana, a civilização ainda é recente, a maturidade coletiva ainda está em formação. A psicologia, aplicada com integridade, pode fortalecer essa maturidade ao invés de explorá-la. No fim, tudo retorna à mesma pergunta que abriu este percurso. Não se trata apenas de saber se alguém pode ser pressionado. A questão é outra. Você sustenta suas convicções porque as examinou profundamente ou porque o ambiente ainda não as colocou à prova? Liberdade, como estrutura interna, é aquilo que permanece quando a pressão começa. Em The Rape of the Mind, Just Merleau mostra que a submissão mental não começa com ruptura dramática. Ela começa quando alguém se ajusta um pouco para evitar conflito, quando silencia uma dúvida para preservar pertencimento, quando aceita uma fórmula pronta porque decidir por conta própria exige responsabilidade. A ruptura da mente raramente é percebida enquanto acontece. Pequenas concessões parecem provisórias, mas aos poucos alteram o eixo interno. A necessidade de segurança pode se tornar mais forte que a necessidade de coerência. Ninguém é imune. O medo prolongado, isolamento, linguagem manipulada e dependências emocionais atuam sobre qualquer pessoa. A diferença não está em ser invulnerável, mas em reconhecer onde estão as próprias fragilidades. O que sustenta alguém sob pressão não é bravura teatral, é continuidade interior. É saber quem é, mesmo quando o ambiente tenta te reorganizar. Liberdade, aqui, não é discurso público. É maturidade suficiente para assumir responsabilidade sem transferi-la. É suportar ambivalência sem se perder de si mesmo. Você já mudou de posição sem perceber quando começou? Já se ajustou a algo apenas para evitar conflito? Se alguma parte dessa análise mexeu em você, escreve nos comentários. Qual mecanismo mais te inquietou? O medo? A linguagem? A necessidade de pertencimento? O ponto de ruptura? E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal. Aqui a gente continua investigando como a mente funciona, não para assustar, mas para entender. Porque a liberdade que realmente importa não é a que aparece no discurso público, é a que você sustenta quando o ambiente começa a pressionar.